Olá, boa noite a todos. Nós estamos começando aqui hoje mais um AlexCast. E hoje, vocês podem notar, estamos sem a Raquel adoeceu e tal, então eu estou aqui tomando o lugar dela momentaneamente, o jornalista Marcelo Ribeiro. E quero dizer uma coisa, Alex, a responsabilidade aqui é muito grande, porque o podcast AlexCast, hoje, ele está sendo falado na esfera política de todo Itabirito. Está todo mundo comentando sobre esse programa aí, o AlexCast. E o tema hoje, nós vamos falar sobre questões jurídicas eleitorais. Estamos aqui com os doutores Carlos Franca, o Luque, e o doutor Adalberto Pereira. Boa noite, como é que vocês estão? Boa noite, firme. Estamos aí, vamos falar bastante do jurídico, de eleição. Que é um tema muito importante para a gente, Eu já vou começar direto aqui, Qual que é a importância do departamento jurídico em uma prefeitura? Pois bem, então, primeiro um abraço para todo mundo, gente? Obrigado aí, o Marcelão aí pela força. Doutor Luque, Carlos Franca, mas eu pela intimidade, doutor Luque, doutor Adalberto, nosso parceirão de anos também. Obrigado aí pela colaboração, Isso aqui é uma colaboração. E, primeiramente, eu queria dizer para você o seguinte, Marcelo, o doutor Luque e o doutor Adalberto, eu vou pedir a liberdade aqui de falar Luque e Adalberto, sem desmerecer absolutamente, mesmo porque vocês são bacharéis, em direito e bons de serviço, eu sei, porque nós trabalhamos juntos, tanto o Luque como o Adalberto. Eu vou começar dizendo o seguinte, é muito importante a questão jurídica para a prefeitura, não só na procuradoria, nas duas procuradorias, mas também nas outras secretarias da prefeitura, como é o caso principalmente da licitação, que requer uma assistência jurídica muito grande. E o jurídico da prefeitura, é bom que as pessoas entendam que o jurídico da prefeitura, ele não é para mandar no prefeito, não, entendeu? E nem nas outras pessoas, é para orientar o que pode, o que não pode, Cabe a nós seguir ou não. É isso aí, é a função do jurídico. Ele assina, evidentemente, ele dá os pareceres deles, evidentemente, mas quem cumpre são os funcionários e o prefeito, evidentemente. Então, é para isso. O doutor Luque mais o doutor Adalberto, o Luque mais o Adalberto, além de conhecerem muito sobre administração pública, sobre o direito público, eles atuam em outras áreas também. Mas o nosso objetivo aqui hoje é falar sobre direito público e direito eleitoral. Então, eu deixo a palavra para vocês mesmo, porque vocês tecnicamente são os que entendem. E a gente vai dando alguma pinceladinha, alguma coisa que a gente lembra e vai passando os detalhes, passando para a população os detalhes, para clarear mais sobre essas questões jurídicas em relação ao poder público, na administração pública e também no eleitoral. Beleza? Beleza. Boa noite, Alex. Boa noite, Marcelo, Luque. Só complementando o que o Alex falou e abrindo um parênteses, A gente trabalhou no serviço público, a gente sabe a importância que como é servir o público, Servidor, vem da palavra servidor, quer dizer servir. A gente tem que saber atender os outros, com responsabilidade. E o órgão jurídico, o departamento jurídico, ele tem uma responsabilidade, assim, ao comando da prefeitura, uma licitação, analisa legalidade, faz a comunicação com o prefeito, com a Câmara, faz essa interlocução com os vereadores, com a Câmara e com as outras secretarias, igual obras, educação. Então, ali é o coração mesmo da prefeitura. Eu queria complementar também, Alex? Já lembrando aquela época, 2013, quando eu entrei na prefeitura, como foi importante. Eu entrei naquela época no jurídico mesmo, junto com o doutor João Batista. E depois... E doutora Mariane. Mas eu ficava lá no PROCON. No PROCON, que era ficava no contencioso. Isso, no contencioso. E depois você trouxe aquela abertura para que eu pudesse ir até o urbanismo. E ali começou, eu achei interessantíssimo, porque começou a ter a possibilidade de cada secretaria ter um jurídico que pudesse auxiliar ao consultivo, ao contencioso. E como é importante isso, Cada secretaria ter um advogado específico para aquela área,
e aí sim fazer um consultivo naquela área. Porque às vezes as pessoas pensam, advogado, jurídico, vai trabalhar só na ação, né? No procedimento lá da ação, sendo que o jurídico ele pode acrescentar muito mais com um consultivo. Preventivo, né? Ele fala de uma prevenção em vários departamentos, então evita ter o problema. Isso, né? Então, E é o que a gente fazia, né? Porque a gente sempre consultava. Aquilo que eu falei aqui, o jurídico ele orienta, mas é o seguinte, a gente cumpre tudo que ele orienta. Exatamente. Né? Exatamente. E a gente cumprindo tudo que ele orienta, Marcelo, a gente ainda erra. Né? A gente ainda comete alguns erros, porque a lei mesmo, né? Todas as leis, elas dão brecha para tudo e muitas vezes elas são até falhas, né? Elas acabam engessando o governo um pouco também. Então você tem que estar fazendo ali um malabarismo para você não errar, entendeu? E conseguir cumprir o que você precisa, porque tudo depende realmente do jurídico. É impressionante isso. Qualquer ação da prefeitura, você depende do jurídico. A não ser coisas muito fáceis, né? Corriqueiras, né? Essas coisas. Mas fora disso, tem que ter a orientação do jurídico mesmo. É por isso que a gente erra, mas erra muito pouco. Né? Exatamente porque o jurídico é bom e orienta a gente. E para o gestor, aquele gestor que não tem um bom jurídico, qual pode ser a consequência para ele, para a gestão dele? Aí complica um pouquinho, né? Porque os erros podem acontecer de forma mais grave e levar a algumas penalidades. Então, a gente estava até conversando, né, anteriormente sobre o caso, às vezes, da falta de comunicação entre uma secretaria e outra, às vezes até de uma secretaria com o jurídico, pode ocasionar um problema mais grave, como aconteceu, se eu posso citar assim, o caso do cinema, né? Se tivessem conversado, saberiam que aquele imóvel era tombado e com o tombamento ele não poderia ser derrubado daquela forma. Então, só como exemplo, né? Sem fazer nenhum juízo de valor. Mas são esses tipos de ações que podem ocasionar problemas e uma responsabilidade maior para o gestor. É isso aí. Bom, vamos entrar agora na questão eleitoral, né? Perfeitamente. É o seguinte, a eleição está se aproximando aí, nós vamos ter eleição em outubro, né? E quais são as principais datas que os prováveis candidatos precisam ter ciência a partir de agora? Eu trouxe até uma colinha aqui, colinha grande, porque são muitas datas, mas eu separei as principais, é verdade. as principais datas, né? Porque aqui a gente está falando para aquelas pessoas que têm intenção de candidatar, né, ao cargo no legislativo ou no executivo. Então, a primeira data e a principal delas é agora o dia 6, que está chegando, né, que é a data crucial aqui para a pessoa fazer o registro da candidatura dela. É o limite, né? É o limite. É o limite, não é nem da candidatura, né? É do registro de filiação. Isso, do registro de filiação. A candidatura ela pode ser um pouco mais para frente, mas para quem deseja, né, quem tem intenção de candidatar, que seja prefeito, que seja vereador ou vereadora, o momento é agora, né? Aliás, o momento não, nós já estamos chegando no limite. O limite né? seria dia 6. Exatamente, o limite seria dia 6. E aqui ainda tem a data limite também para registro dos estatutos dos partidos, importantíssimo para quem está aí no cargo de direção de partido. É a data limite para que a pessoa que pretenda se candidatar, né, ela esteja com domicílio eleitoral no município, e esse domicílio tem que ter aí já há pelo menos 6 meses, que às vezes a pessoa, né, pensa em mudar de local de município para poder candidatar, mas ela tem que estar no município há 6 meses, né? E depois nós temos o dia 8, que eu vi também já sendo divulgado na internet, o dia 8, que é o último dia de recebimento das solicitações de operação de alistamento, transferência e revisão eleitoral em todas as unidades da Justiça Eleitoral e no serviço de autoatendimento da internet. Então, as pessoas que estão pretendendo aí... Ou seja só para poder deixar no mais popular, transferir título. Isso. Transferir título. Quem deseja transferir título de eleitor, a pessoa mora, por exemplo, em Belo Horizonte, mudou para Itabirito, não justifica ela voltar em Belo Horizonte. Pois se ela está morando aqui, ela está vivendo aqui,
né, ela está usufruindo, inclusive, do serviço público, dos serviços públicos da cidade, ela não tem obrigação, mas é uma questão, inclusive, de consciência. Vai votar em Itabirito, né? Pelo menos é o que a gente sugere, indiferente de qual candidato ela vai votar, mas o interessante seria que ela votasse aqui, até para também ela não ter uma multa, até para ela não ter que deslocar no dia das eleições. Então, o prazo máximo é 8 de maio. É isso ou eu estou errado? 8 de abril. 8 de abril também? 8 de abril também. A transferência dia de título. 6, isso, da transferência de título. Ou seja, chegou no final, porque Nós 8 de já abril estamos semana que chegando vem. No limite, né? Está no limite. Aproveita Aliás, essa perdão, oportunidade. é 8 de maio mesmo, Alex, você tem razão. É 8 de maio. Então vamos corrigir aqui, é porque eu 6 tinha de visto que era abril. 8 de maio. É, isso mesmo. 6 de abril é para filiação partidária. Filiação partidária. Ponto. Isso. Tá. E 8 de de maio, ou seja, daqui um mês e 4 dias, né? Isso. 5 dias. Hoje é dia... Não, daqui um mês e 8 dias, aproximadamente, né? É o prazo para o limite de transferência de título. O cidadão ou a cidadã que deseja ter o domicílio eleitoral dele em Itabirito, ou seja, que deseja votar nas próximas eleições municipais em Itabirito, ela tem até 8 de maio, ou seja, ainda tem um prazo maior, graças a Deus, ainda até é bom, né, para as pessoas ficarem um pouco mais tranquilas, para transferir. Para transferir, ela precisa de comprovar o endereço. Isso. Não é isso? Comprovar endereço e identidade. E documento com foto. Com foto. Então, né? assim, muito fácil para isso, muito fácil. Do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto é o prazo das convenções, né, dos partidos, né, para que eles possam deliberar sobre coligações e escolher os candidatos dos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, do dia 20 de julho a 5 de agosto. Posso explicar aqui na prática? Claro. Na prática funciona da seguinte maneira. Quando tem um grupo político vai lançar os candidatos a prefeito, vice-prefeito, ou prefeita e vice-prefeita, ou prefeito, bom, enfim, vocês entendem perfeitamente, ou vereador e vereadora, eles têm um prazo também limite de até 5 de agosto para fazer a convenção e escolherem o candidato daquele grupo político para disputar as eleições. Isso aí. Ali é para oficializar a candidatura dos vereadores e do prefeito e vice-prefeito. Até o dia 5 de agosto, viu, gente? Prestem bem atenção, não confundam. De repente as pessoas cobram muito, né? Quem é que vai ser o candidato? Como é que vai ser? Não, está na hora, está na hora. Não está na hora. Tem esse tempo, ainda temos aí, 6 meses ainda, não é isso? Não, vai ter abril, maio, junho e julho, 4 meses. 4 meses, nós ainda temos 4 meses para trabalhar isso, né? E sendo que as eleições são esse ano no dia 6 de outubro. Isso. Então é só para as pessoas entenderem, né, na prática, viu, doutor Adalberto e doutor Lucas, porque o que você está falando é corretíssimo. Né? A gente, é lei, você está inclusive elas aí. Mas é bom a gente colocar na prática aqui, Marcelo, para as pessoas ficarem mais por dentro, né? Deixa eu fazer uma pergunta nisso aí, que uma dúvida todo mundo tem. Cada partido vai poder lançar quantos candidatos? Houve alguma alteração na lei esse ano? Não. Quem está habilitando mudou o número de vereadores, isso vai impactar no número de candidatos de cada partido? Só complementar o que você falou, né? Aumentou o número de vagas, né? Hoje o Legislativo tem 13 vagas e a partir do ano que vem passa a ter 15 vagas. Então, cada partido aí, ele pode ter 16 candidatos. Ok? Ou seja, cada partido pode lançar 16 candidatos. Desses 16 candidatos, tem uma proporção que é mulher, uma proporção que é negro ou negra, né? E aí eu gostaria que o Lucas e o Adalberto explicassem. Vocês entenderam, né, gente? Vaga para o Legislativo, ou seja, vaga para a Câmara Municipal. Hoje nós temos 13 vereadores na Câmara Municipal, correto? Correto. A partir da legislatura, ou seja, a partir do ano que vem, a Câmara passa a ter 15, vai aumentar 2. 2 vagas estão aumentando, ok? Ok. Beleza. É isso aí. E no dia 15 de agosto, logo depois das convenções, das escolhas dos candidatos, vai ser o prazo para os partidos, as federações e as coligações requererem o registro desses candidatos no TSE, tá?
Depois disso, aí nós já vamos direto para o dia das eleições, 6 de outubro. 6 de outubro. Né, que vai dar no domingo. Aí aqui tem uma série de informações, mas também que eu vou pular, para depois a gente já partir para uma última data interessante aqui, que é 19 de dezembro, que é o último dia para diplomação dos eleitos. Perfeito. Então Tá vamos certo? lá. Para colocar mais na prática, no palavreado mais popular para as pessoas entenderem. A partir do dia 15 de agosto, torna-se público Isso. o candidato a prefeito de todas as coligações e os vereadores também. Ou seja, a partir de 15 de agosto pode colocar na rua o nome das pessoas. Né? Alex, pode ser, agora eu sou pré-candidato, né? Mas vamos supor que lá na frente, o Alex é candidato, o fulano é candidato, o Adalberto é candidato, o Marcelo é candidato, o outro é candidato, somente a partir do dia 15 de outubro. Agora nós podemos falar o que a gente quiser, quer dizer, que eu digo o seguinte, 15 de agosto. falar o que a gente quiser como pré-candidato. Nós podemos apontar as necessidades da cidade, nós podemos falar dos serviços públicos, das carências, né, de tudo que infelizmente vem acontecendo, mas como pré-candidatos. Nada mais que isso. As pessoas têm que entender muito isso, porque às vezes as pessoas cobram muito da gente. Não, mas pré-candidato, a gente é pré-candidato, é lei. Nós não podemos sair disso. Então, somos pré-candidatos, né? Nós não somos candidatos. Qualquer um habilita hoje que pleiteie uma vaga ou no executivo ou no legislativo, ou seja, ou para prefeito ou para vereador, só a partir do 15 de agosto, ok? Isso aí. Deu para entender? Acho que é isso, hein, senhor Sim, Marcelo? agora só uma pequena dúvida que as pessoas falam. O que um pré-candidato não pode fazer? O que ele pode fazer? Pode falar? Doutor. Não, dentre as principais preocupações que a gente tem é que o candidato ele não pode pedir voto de forma alguma. O pré-candidato, né? Pré-candidato. Ele não pode pedir voto de forma alguma. Ele pode expor a sua vida, expor o que ele sente da cidade, ele pode mostrar o ponto de vista dele sobre vários aspectos. Ele não pode, de forma alguma, pedir voto. Ele pode falar, por exemplo, o que ele pretende fazer para a cidade? Eu tenho um plano de construir um aeroporto na cidade, eu tenho um plano de fazer tal coisa. Ele pode fazer isso? Como pré-candidato, ele não pode falar que ele pretende, ele pode falar das necessidades da cidade. Entendi. Mas pretende não, nós já estamos vendo aí, né? E isso aí não estou longe de procurar confusão com qualquer pessoa, principalmente com possíveis adversários, não é isso? Mas que a gente já está vendo isso aí constantemente, né? Nós temos candidatos aí... Promessas e promessas. Promessas e promessas, pedindo apoio, né? Claramente em vídeos, né? E aí a gente espera que a justiça tome providência. Mas se não tomar também, sinceramente, estou preocupado com isso não. Eu estou falando porque o assunto veio aqui à tona, né? Nós não temos pouco... Aliás, se é uma coisa que nós vamos fazer, e principalmente eu, né? E principalmente o nosso grupo, eu como pré-candidato os outros, é o seguinte, é preocupar com os adversários. Entendeu? Absolutamente. Nós temos que preocupar em mostrar para a população quais são as nossas intenções. O que nós sabemos fazer? O que nós já fizemos? Né? Fazer comparações. Esse é o nosso papel. Porque o que está acontecendo agora, Marcelo? Nós vamos até entrar nesse assunto agora mesmo, eu tenho certeza que você vai perguntar isso, é que, por exemplo, os nossos possíveis adversários futuros aí, eles não falam muito da cidade, eles falam só da gente. A preocupação deles é só falar de mim. Então, assim, e principalmente eu, não sei porquê, às vezes até uma situação bacana, né? Se estão falando bastante de mim, é porque alguma situação boa deve estar acontecendo comigo. Porque se eu tivesse muito mal, né? Enfim, provavelmente eles não estariam falando as coisas que falam da gente. Mas eu não estou preocupado, diferentemente das outras vezes, a gente hoje está muito mais maduro politicamente, muito mais experiente, né? Muito mais tranquilo para poder fazer uma campanha eleitoral. O nosso grupo mesmo, né? Lógico que tem os vereadores que fazem um papel brilhante, diga-se de passagem, os vereadores do nosso grupo têm feito um papel fantástico, fantástico. Eu não assisti à reunião da Câmara, eu não estava muito bem alguns anos atrás para poder participar, sabe, doutora Adalberto, ativamente da política.
E era uma opção minha. E não estava assistindo a reunião da Câmara. De uns anos para cá, eu passei a assistir a reunião da Câmara. Estou muito bem impressionado com os vereadores de oposição. Muito bem impressionado mesmo. Que trabalho bacana. Uma oposição que não é sistemática, que aquela oposição sistemática é aquela oposição que quando o prefeito faz alguma coisa boa, né, eles, não interessa, eles metem o pau, falam mal. Não, a oposição sistemática é essa. A oposição que nós temos feito hoje é uma oposição, nós não, os vereadores do grupo têm feito, é uma oposição construtiva, né? Construtiva, eficiente e que se o prefeito, né, ou seja, as críticas que eles estão fazendo, que não são diretamente só para a prefeitura, eles têm, inclusive, condição de fazer isso para a cidade inteira e até alguns outros órgãos. Se as pessoas são inteligentes, fazem como, graças a Deus, eu fiz bastante, né? Falavam comigo assim, a cidade está horrível, está suja, está feia, etc, etc. Sabe o que eu fazia? De um dia para o outro eu ficava doido, né? Eu mandava limpar, arrumar tudo, para daqui um mês e pouco dar um brinco. Então isso é que a gente tem que fazer, ao invés de ficar retrucando, xingando e deixando propositalmente aquilo ali sujo porque foi o vereador que falou. Isso não é o papel de um político inteligente. Graças a Deus a gente aprendeu muito, viu, Adalberto? E o Luque, Marcelo e as pessoas que estão nos ouvindo, aprendemos muito em relação a isso. Não, mas foi bom demais, muito bom. Como que a gente aprendeu? Experiência é tudo, né? Experiência é tudo. O entusiasmo não nos falta, a experiência está aí. Bacana demais, né? Desculpa, eu fui para um outro assunto aqui, é isso mesmo. mas é porque saiu, foi diretamente para... Então, até para passar para vocês, porque senão eu não deixo vocês falarem, né, Adalberto? Principalmente o Adalberto, mas é só para vocês entenderem o seguinte, a importância da gente estar falando para a população em relação a esses prazos todos que vocês falaram aí agora, é muito importante isso, e depois nós vamos dar mais uma pincelada. Por favor, desculpe, mas é porque a gente acaba, para variar, né, na minha testa deve estar escrito assim, entusiasmado, né? Fazer o quê? Mas é para debater ideia. Fechou as datas já? Fechamos as datas principais, né? Porque na hora que a gente pega aqui a instrução do TSE, a coisa é longa, cada dia tem uma coisa, mas as principais para a gente são essas. Tá certo. E quais são as principais regras para aqueles pré-candidatos que querem se lançar aí nesse pleito eleitoral? A gente separou alguns itens aqui, seguindo a legislação e a resolução, são poucos itens. Complicados? Não. É coisa bem tranquila, que é comprovar a nacionalidade brasileira, alfabetização, pleno exercício de direitos políticos, alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral no município que pretende concorrer há pelo menos 6 meses antes do pleito e a filiação partidária, aprovada pelo partido no mesmo prazo do domicílio, e a idade mínima que é 18 anos. Candidatos à prefeitura de 21 anos e para a Câmara Municipal 18. Deu para entender, gente? Ou seja, aquilo tudo que mais ou menos a gente já tinha falado aqui, mais ou menos não, que a gente já tinha falado, e só complementando, que é muito bom que as pessoas entendam o seguinte, para ser prefeito você tem que ter acima de 21 anos. Para ser vereador você tem que ter acima de 18 anos. É bom que as pessoas entendam para isso. Mas o eleitor pode votar com 16 anos? Pode, mas a lei não permite que ele seja eleito, aliás, não permite nem que ele registre a candidatura se ele não tiver 18 anos para vereador. E para prefeito, 21 anos. O resto é tudo normal, comprovante de endereço, você tem que estar domiciliado na cidade, ou seja, você tem que estar morando na cidade comprovadamente pelo menos há 6 meses, e por aí vai. O resto da documentação é muito tranquilo. Deixa eu voltar uma questão rapidinho aqui, que eu fiquei um pouco em dúvida. Com relação às cotas, né? São cotas de mulheres e negros. Aquele partido que não preencher as cotas, o que acontece com ele? Doutor, desculpa. Vai lá. O que vai acontecer é que ele não vai conseguir registrar, né, os candidatos dele do modo como deve e não vai poder participar, pelo menos naquele município. Tá? Porque isso também depende daquela... Nós temos uma série de outros parâmetros para isso, mas em especial da questão de não ter, por exemplo, a cota para mulheres, nós vimos recentemente a cassação em Belo Horizonte de dois vereadores que impressionado fraudaram as impressionado. cotas.
Então, qualquer tipo de fraude, qualquer coisa que fuja disso, o partido não vai conseguir registrar as candidaturas dos candidatos. Porque o que acontece, Marcelo? Pode ser que o candidato não tenha muito voto. Sim. Entendeu? Às vezes, a eleição de vereador não é uma eleição polarizada igual a eleição de prefeito, principalmente no nosso caso, aqui em Itabirito. Mas, e tem gente que acha assim, acha que vai ter 5 mil votos, tem 50. Tem gente que acha que vai ter 50, tem 500. É muito difícil. A eleição de vereador é uma eleição, é uma incógnita. É considerada uma das mais difíceis, a eleição de Uma vereador. das mais difíceis. Então, às vezes, acontece esse tipo de coisa. Agora, não é impossível, né? Por exemplo, o partido vai completar o número de vereadoras, por exemplo, que tem que por lei, que tem que completar no partido. Não consegue, porque às vezes, infelizmente, nós discutimos isso até no Alex Cast da semana passada com a Laíde, né? Foi muito bem colocado aqui. É preciso incentivar a mulher, né? É preciso. Eu acho que vai melhorar tudo se tiver a presença da mulher, respeitando, né, o quadro de homens que a gente tem hoje na política, que é bem maior, a gente sabe disso, mas seria muito interessante que a população entendesse isso. Eu falo até, sabe, Roberto, eu falei com o pessoal, vamos fazer um teste. Faça um teste. Eles façam, né, aqui também mesmo a gente vê o pessoal fazendo tanto teste com coisa de tanta responsabilidade, né? E às vezes faz um teste e dá errado e tudo, você tem que... Vamos fazer um teste, então. Vamos fazer um teste com as mulheres, dessa vez nas eleições de Itabirito, né? Quem sabe que nós vamos ter quem sabe não, eu tenho certeza que nós vamos ter o prazer de contar com a mulher, tanto no Legislativo como no Executivo, de forma brilhante. Mas, voltando ao assunto que interessa, que é o que vocês estavam falando das cotas, teve candidata que não teve nem o voto dela. Olha, aí não é possível, aí burlaram a lei mesmo, absurdamente, ela não teve o voto dela, para vocês terem uma ideia. Aí tem que caçar o cara mesmo, tem que caçar os vereadores do partido, quem aproveitou, né, porque não se faz isso. Pode ter menos voto? Pode. Já aconteceu de gente aqui, em Itabirito, e claro que eu não vou citar o nome, lógico que eu não vou citar, mas de ter 2 votos. Né? E só na família dele tinha que ter pelo menos uns 8 dentro de casa. Então, vamos fazer o quê? Mas você não ter voto nenhum, isso não existe. Isso aí nós estamos entrando, isso que o Alex falou, nós estamos entrando na questão das fraudes que acontecem, que às vezes a pessoa só coloca como candidata a mulher, né, para poder preencher o requisito. Cumprir a lei eleitoral. Cumprir a lei eleitoral. Mas na hora que você vê que a coisa não foi bem assim, você já... Né? E lembrando que nessa legislatura não teve nenhuma mulher. Não teve nenhuma mulher. Ainda tem isso? Ainda teve isso, nessa última vez. Sempre via com algumas vereadoras, né? Sempre era uma só e tudo, mas a gente estava mantendo isso aí, infelizmente. Nessa última não teve, não. É verdade. Você chegou a citar a questão das fraudes aí, né? Agora eu quero entrar numa questão também importante, que é da justiça eleitoral. Qual é o papel da justiça no pleito e tal, sobretudo nessas questões eleitorais? Deixa eu falar um pouquinho? Pode, vamos só, porque é questão técnica, né? Então a gente anotou alguns pontos aqui e a gente sabe que vai ser fundamental, né? Mas pelo contexto todo que o Alex colocou, o papel da justiça vai ser fundamental. E todas as campanhas, elas deixam uma marca disso, né? O eleitoral sempre tem uma participação, principalmente em Itabirito, muito efetiva, que são geralmente eleições muito disputadas. Então, tem ações judiciais, recursos, são movidos por partidos políticos, por Ministério Público, mas sim, hoje a estrutura hoje da Justiça Eleitoral, ela inclusive em relação à fraude, ela está assim, muito, que é um tema que a gente tem que entrar, ela está muito equipada, né? Em relação a fake news. Hoje o TSE tem toda uma estrutura para inibir essa desinformação, esse fake news. Tem uma regra específica que proíbe o uso de inteligência artificial, o impulsionamento. Recentemente. Isso, então o impulsionamento hoje. Então, assim, claro que a justiça vai ter um papel fundamental, mas sim, cabe, né, fiscalizar a população, ficar atenta a fake news, a população buscar saber se o site é confiável, se aquela informação é verídica, porque tem muita gente que
como entendido, ela vai falar de determinada situação que ela não tem o domínio. Então tem que sempre procurar pessoas capacitadas e a informação correta. A questão da fake news é uma coisa que me preocupa muito, né? Você pode fazer fake news na pré-campanha ou você só vai ser impedido na campanha? Na campanha. Na pré-campanha, ele pode fazer, a pessoa, um pré-candidato pode fazer uma fake news? Porque ainda não tem ainda essas normas que são aplicadas na campanha, entendeu? Sim. Mas sim, existe. A gente sabe que existe, mas não tem como você penalizar a pessoa na esfera eleitoral. Entendi. Você vai penalizar ela na esfera criminal. Sim. Então, tem esse contexto, entendeu? Na esfera eleitoral, a partir do momento do registro da candidatura. Aí sim, aí entra a justiça eleitoral. Então, aquela pessoa que está disseminando fake news, por exemplo, como pré-candidato, ele pode ser punido criminalmente. Não fique impune disso, não. Exatamente, não de forma nenhuma. Isso aí já cai no crime. Inclusive, a gente já tem visto umas fake news aí com relação É, ao Alex. pode ser candidato. Eu até entendo a preocupação deles, sabe? Mas o que acontece é o seguinte, é muita, né, senhor? É muita. Acaba o seguinte, tem algumas coisas, eu tinha, até para falar a verdade com vocês, eu tinha uma resistência à rede social, né? Eu achava que não era correto, que a gente via muita coisa, tudo. Hoje eu acho que é fundamental. Eu acho que a rede social, olha aqui o papel que nós estamos fazendo aqui de informação para a população, né, de uma forma tranquila, de uma forma ordeira, sem atacar ninguém, mas esclarecendo para a população, vocês, tanto o doutor Adalberto como o doutor Luque, passando para a população informações que às vezes elas podem até não dar muita atenção, mas são importantíssimas, são fundamentais para que não tenha erro em nenhum registro de candidatura que começa com as filiações, né? Ninguém está entendendo. Está todo mundo preocupado. Se é um candidato, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, mas o mais importante disso tudo são as filiações, que eu volto a insistir. Nós temos até sexta-feira da semana que vem, até quinta-feira da semana que vem, para as pessoas filiarem. Inclusive, tem um detalhe, eu convido até todo mundo que me conhece, que tem meu número de telefone, né, liga para mim, faz a filiação, indiferente de ser candidato ou não. É importante as pessoas participarem da política. Eu sei que às vezes as pessoas ficam desmotivadas. Na nossa cidade, por exemplo, muita gente ficou desmotivada pelo que aconteceu, né? Pelas as injustiças que foram cometidas aqui, uma série de coisas, muita gente ficou desiludida, né? E não é um assunto que nós vamos entrar, pelo menos no momento, mas ficar desanimadas. Mas não pode desanimar, gente. Eu vejo muita gente boa com condição de ser candidato ou candidata a vereadora. Aí não quero saber de política, não. Aí entra o ruim. Né? Eu tenho um negócio, um ditado que fala assim, o pior da política, o pior da sociedade, tudo é o silêncio dos bons. Você entendeu? As pessoas boas não querem participar, vão desistindo. Não que as pessoas boas todas, né? Porque tem muita gente participando, que é muita gente boa, que gosta, que quer, que vai fazer um mandato, tanto na Câmara como na Prefeitura, a gente tem certeza disso. Mas presta bem atenção, não vou não. Mas fulano, você tem condição, você é uma pessoa que ajuda, você é uma pessoa interessada, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que preocupa com as pessoas, né? Principalmente as pessoas que têm mais dificuldade. Vamos, é hora disso. Lá no Legislativo, você vai ter mais facilidade. Se você já ajuda, sendo uma pessoa da sociedade civil normal, não é isso? Você já imaginou você com um cargo na mão, que é o que acontece com os vereadores, principalmente de oposição hoje, né? Eles não conseguem quase nada na prefeitura ou nada, mas olha o que eles ajudam, por exemplo, as pessoas da cidade, que a gente sabe. É isso que está precisando. Entendeu? Então, assim, é importante a gente estar frisando sobre isso, sempre falando sobre isso, Marcelo. Às vezes foge um pouquinho até da pergunta que você falou, mas vem isso na cabeça da gente e a gente aproveita que nós vamos estar falando aqui com centenas de pessoas que vão estar assistindo esse nosso Alex Cash aí, né? Agora eu estou sabendo falar que é Alex Cash, entendeu? Então é muito importante porque a gente tem uma boa votação, as pessoas acompanham a gente, mas tem que, às vezes, analisar. Se acompanham a gente, gostam da gente, acreditam na gente, que acreditem nessa opinião que nós estamos dando também. Não é só para preencher vaga,
né, para a gente ter lá cordeirinho, não, entendeu? É porque há necessidade disso. Falei muito das mulheres, vou insistir nisso até quinta-feira, até sexta-feira da semana que vem. Vou pedir, vou falar com as pessoas, né, com todo mundo, mas principalmente com as mulheres, a necessidade de inserir mulheres na vida política. E você, com toda a sua experiência política, o que você atribui esse descrédito das pessoas, esse desânimo, esse candidatário? Marcelo, é pelo que elas têm visto, né? Na realidade, prevalece muito mais as coisas ruins que o político faz do que as coisas boas. Lamentavelmente. Às vezes ele faz muito mais coisa boa do que ruim, né? Mas prevalece sempre as ruins. E principalmente que os adversários, eles estão sempre ressaltando isso. Nós estávamos falando aqui de rede social, nós pulamos o assunto, mas olha para você ver o que acontece com rede social. Olha a quantidade de fake news. Olha em relação a mim mesmo, o que eles têm feito. Se eu mereço isso, né? Se a cidade merece isso, é chato, é muito triste isso, e isso tem acontecido. E vai acontecer. O que nós temos que fazer? Vamos brigar? Não. Vamos discutir? Não. Nem vamos continuar na linha que nós estamos. Vamos continuar na linha que nós estamos. Cabe, obviamente, a justiça a algumas pessoas que queiram denunciar para a justiça para ver se a justiça vai tomar alguma providência, se quer tomar alguma providência ou não. A nossa parte vai ser assim. Eu tomei, de uma certa forma, eu tomei assim, uma giriza de denúncia, sabe? Eu tenho falado isso muito, porque a gente fica tão decepcionado, né, com esse tipo de coisa. Você decepciona por um lado e por outro lado você fala assim, você quer saber de uma coisa? Problema desse, quer denunciar, denuncia o seguinte, vamos meter o pau, vamos meter o cacete, vamos fazer a cidade ficar bacana, do jeito que ela merece e tudo, e deixa a água rolar. Não vamos mexer com denúncia, não. Denúncia, quem quiser vai lá. Eu acho que é o seguinte, que principalmente Adalberto, Luque, Marcelo e o pessoal que está nos ouvindo, quem tem ali a legitimidade, qualquer um, mas quem tem legitimidade para denunciar, principalmente relacionado ao poder público, são os vereadores que estão no cargo, e eles têm feito isso com maestria, tecnicamente falando, sem politicagem, né? E eu acredito até que isso venha dar algum resultado, entendeu? Não parte de mim, absolutamente, deles. Às vezes eu nem sei, eu fico sabendo muito tempo depois, mas é o papel deles, porque às vezes tem que fazer mesmo. Agora, denúncia vazia, né? Denúncia para prejudicar a família, denúncia para prejudicar o caráter, para prejudicar a família, para prejudicar a cidade, né? Que acaba prejudicando a cidade. Olha o que aconteceu conosco, por exemplo, prejudicou só a mim, as famílias envolvidas, não prejudicou a cidade. Né? A cidade teve um retrocesso aí que nós não vamos nem entrar em detalhes. Mas vamos lá. Desculpa aí, gente, eu entrei no assunto aí. Não, mas pedindo desculpa toda hora aqui, filho. Estou pedindo desculpa toda hora, mas é porque... É igual eu estou te falando, a gente vai lembrando e a gente tem que colocar para a população. Né? Eu sei que esse programa de hoje é um programa assim, ele é um programa direcionado para a parte jurídica que talvez não tenha tanta gente que dê a atenção que merece, mas é o mais importante deles todos. Vocês podem estar certos nisso. Doutor, a justiça eleitoral é célere ou ela é lenta? Como é que ela é? Bom, ela tem na legislação os prazos a cumprir. Só que a gente sabe que nem sempre ela consegue, devido ao volume de processos que acabam sendo ajuizados na esfera eleitoral. Mas ela é mais célere que algumas outras, por exemplo, né, da área de civil, da área criminal. Então, ela tem que ser mais célere para que a coisa se resolva. Né? Mas nós já tivemos casos aqui em cidades vizinhas que você viu que demorou demais para ser resolvido, e isso acaba acontecendo. Mas que ela é realmente e tem prazos estipulados em lei para serem cumpridos, sim. Isso tem, ela é mais célere. É isso aí, só complementando o que o Luque falou, ela é célere muito em função da resolução da própria legislação que estabelece prazos, né? Então, como o período eleitoral ele é curto, então ela tende a julgar tudo dentro do período eleitoral, mas nem sempre é o que acontece. Bom, eu vou entrar num ponto aqui, acho que, a meu ver, é o ponto mais importante do debate de hoje, né? Que é aquela grande questão que está todo mundo falando aí, inclusive as fake news, né? O Alex pode ou não ser candidato?
Eu quero dizer o seguinte. Bom, mas eu quero dizer o seguinte. Primeiramente, eu gostaria até que o doutor Adalberto e o doutor Luque falassem um pouco sobre isso. E para fechar, eu coloco a minha palavra, né? O que eu entendo, o que eu sei e o que é verdade, acima de tudo, para a população entender. Pode ser assim? Pode. O Luque preparou um material aí, você tá com... Não, eu até trouxe, sabe, o material aqui, trouxe o material do processo que teve, né, em relação ao Alex, tudo, mas nem vou mostrar. O que eu quero principalmente falar aqui, ele pode sim. Lógico que hoje nós vamos falar que ele é pré-candidato. Nós ainda temos uma série de etapas a serem cumpridas, que nós acabamos até de citar aqui as datas, né? Tem a convenção, para ver se o partido vai realmente indicar o Alex, depois tem o registro da candidatura, mas nas condições atuais, sim, ele pode. Ele, dando tudo certo, fazendo passando por todas as etapas necessárias, vai ser feito o registro, né, da candidatura no momento certo, e em outubro, a pergunta é, ele pode ser votado? Sim, ele pode ser votado. É isso aí. Ele no dia 6 de outubro, ele está totalmente desimpedido, né? E lógico que eles vão tentar espalhar fake news, eles podem tentar fazer o que for, mas até nisso, o próprio TSE criou uma lei específica agora de fevereiro de 2024 para a gente combater. Então já tem um corpo jurídico também pronto para combater esse tipo de coisa, né? Mas ele pode? Pode. Né? Ele vai ser aí, nós vamos esperar para no momento certo fazer todas as etapas. Quem viver verá. Quem viver verá. Quem viver verá. Mas eu trouxe tudo aqui, mas assim, nem é bom a gente partir muito para o juridiquês, não. Porque eu acabo tendo termo técnico, coisa termo técnico, data, vai começar a confundir e tal. Então, vamos deixar assim. A palavra é sim, ele pode. Fica com o senhor, doutor. Ratificando o que o Luque falou, a gente já estudou e a mensagem que a gente tem para passar aqui é essa. É que tem todos os processos a serem cumpridos, né? E que, igual a gente iniciou a conversa falando, tem as etapas. O processo eleitoral ele requer o cumprimento de todas as etapas. E o mais importante é no dia da eleição e na diplomação. Então, todas as etapas vão ser cumpridas, né? A gente tem um planejamento para isso. E sim, pode ser. O Alex está apto para cumprir todas essas etapas que vocês estão falando aí. Sim. Sim. Todas as etapas. Completamente. Até porque o prazo estendeu-se ainda mais. O prazo hoje já nem é mais o prazo da eleição, no dia 6. Ele estendeu para a diplomação, que o prazo máximo para a diplomação é 19 de dezembro. Ou seja, nós estamos mais respaldados ainda. Né? Então a gente não tem problema nenhum com isso, mas eu quero explicar para a população na prática, para que a população entenda. Eu tenho certeza que eu falando é até mais difícil da população, da população, não é entender, mas e nem acreditar também, mas ficar assim, mas ele está falando porque ele é o candidato, então ele tem que falar mesmo. Agora eu quero saber o seguinte, qual motivo eu teria para ser pré-candidato a prefeito ou candidato a prefeito sem poder? Aí eu que faço a pergunta para essas pessoas. Entendeu? Exato. Por quê? Mas o Alex, se ele ganhar e não leva, então para que eu vou ser candidato? O Alex vai fazer a campanha toda sob júdice, ele não pode ser votado, etc. Completamente diferente. Né? Toda pessoa que passou por uma prefeitura, todo prefeito que passou por uma prefeitura, eu não conheço nenhum que não tenha um problema jurídico. Nenhum. Eu nunca vi, eu não conheço um prefeito que foi até, não é nem para sair da prefeitura e candidatar 4 anos, ou 5 anos, ou 8 anos depois, não. Até na própria reeleição, ele já entra com problemas jurídicos, né? Ou seja, denúncias infundadas, mas que a justiça entende de uma forma, não é diferente, mas que tem que apurar e tudo, e naquele período ele fica sob júdice e vai até ganhar a eleição, até tomar posse, etc. Hoje já não existe mais
como existia antes, algumas influências jurídicas, né? A lei hoje, cada dia que passa, ela está mais rigorosa e cada dia que passa, ela é mais justa, né? Para a gente poder... Imparcial. Imparcial. A palavra certa é essa, imparcial. Então, ainda mais por isso, eu tenho essa tranquilidade. Né? Eu não estaria aqui absolutamente fazendo esse papel de pré-candidato, conseguindo fazer uma coisa fantástica que nós conseguimos fazer agora, né, Luque, mais Adalberto, e você que tem participado, juntar o grupo todo novamente, né, se não todo, quase todo, e agregar várias outras pessoas que são simpáticas ao grupo, está uma beleza, o negócio está indo tão bem, né, tão bacana, e assim, de uma forma alegre, mas com muita responsabilidade, esse desespero, desespero é a palavra errada, né? Desespero não. Essa ansiedade nossa, isso é que a gente custa controlar, né? Porque a gente é tão ansioso com essas questões, né? De querer, de fazer essa coisa toda, que a gente acaba atropelando algumas coisas. A gente está procurando, inclusive, controlar bastante isso. Mas não existe a mínima chance de o pré-candidato Alex, certo? Não ser votado no dia 6 de outubro. Está claro? Acho que está claro para todo mundo. Eu posso ser votado no dia 6 de outubro e eu posso ser eleito, né? E eu posso tomar posse, né? E isso é normal de acontecer, essas questões jurídicas, volto a dizer, com qualquer pessoa que passou pelo cargo de prefeito. Eu não estou falando que eu vou ser eleito, eu não estou falando que eu vou ser candidato, eu sou pré-candidato, liberado para ser candidato. Ponto. Acho que está bem claro para todo mundo entender. Isso. E aí eu queria chamar a atenção da população, porque o que está acontecendo, gente? Nós vamos fazer uma campanha praticamente esquecendo os nossos adversários. Nós temos tanta coisa para falar de Itabirito. Itabirito está precisando de tanta coisa fácil, que apenas com inteligência, né, com sensatez, né, com vontade. Uma boa equipe, né? Com vontade, com boa equipe, dá para dar um upgrade, né, que eles chamam muito por aí na cidade, fantástica. Então, nós não vamos ficar aqui, de forma alguma, falando de adversário. Agora, a única coisa que eu tenho que chamar a atenção é o seguinte, é que os adversários eles estão o seguinte, a campanha de alguns adversários é só falar que o Alex não pode ser candidato, eles não falam que o Alex é ruim de serviço, né? Eles não falam que o Alex não é entusiasmado, eles não falam que o Alex conhece a cidade, todos os 4 cantos da cidade, sabe dos problemas de tudo. Eu só não estou falando dos problemas porque não cabe a mim ficar falando. Para que eu vou ficar falando dos problemas da cidade se eu não tenho condição de executar de resolver esses problemas atualmente? Eu não vou ficar falando, não tem necessidade. Eu posso apontar o que pode acontecer de bom na cidade. Isso que eu vou fazer. É uma promessa que nós fizemos para nós, nosso grupo. Lógico que uma hora ou outra vai extrapolar um pouquinho, o mais aguerridozinho, né, Adalberto? Vai falar alguma coisa e tudo, mas vocês não vão parar. Não, isso não é a nossa linha atualmente. Por quê? Porque nós já erramos fazendo isso. Não tem vergonha nenhuma de falar para ninguém que nós já erramos fazendo isso. E não adiantou nada, não contribuiu com absolutamente nada esses erros que nós cometemos no passado de ficar falando de adversário. Lógico que, vou ser sincero para você, nunca começava da gente, sempre que começava dos adversários, né? Mas querem falar? Falem à vontade. Eu vou falar de progresso, eu vou falar de vontade, eu vou falar de proposta, né, que nós temos para poder fazer para a cidade, como candidato. Como pré-candidato hoje eu não tenho que falar nada, eu tenho que falar que eu sou pré-candidato e acabou. Né? Eu não tenho que ficar aqui falando, eu estou vendo outros candidatos, eu estou vendo candidato aí querendo consertar até o pico de Itabirito, entendeu? Que está meio torto. Pô, não existe isso, não dá para poder fazer isso, não. Primeiro a gente tem que ganhar a eleição, né? Temos que ir lá para tentar, né? Agora como pré-candidato, voltar outra vez, porque senão eles aproveitam isso, Marcelo. Uma deixazinha nossa aqui é o suficiente para eles meterem um processo ali, porque nunca vi gostar de processar os outros também. Mas o próprio Renê fala isso, eu morro de rir, mas é verdade. O Renezão ele fala mesmo, e os outros vereadores também. Mas é o seguinte, não é essa a nossa meta nessas eleições. Itabirito hoje é uma cidade que arrecada como poucas cidades no Brasil, né?
e não é que seja fácil administrar, mas é uma cidade com dinheiro, é muito mais tranquilo se administrar. Tudo com dinheiro é mais fácil, né? Haja vista o que a gente, mesmo com aquela mixaria que a gente tinha, né? Eles falaram para não falar isso não, porque pega muito mal falar fica meio pejorativo e tal. Mas com aquela arrecadação tão baixa que a gente tinha, a quantidade de coisas que nós fizemos, né? E como que a cidade era linda, bonita, arrumada, né? Eu não vou falar cheirosa não, que aí eu estou exagerando, né? Eu estou exagerando, mas que era uma cidade espetacular. Então, quando a gente se a gente tornar candidato, aí vai ser uma escolha do grupo, do partido, que agora volta a dizer, a gente é pré-candidato, vou ficar insistindo nisso constantemente, aí nós vamos começar a falar das nossas propostas, do que a gente tem que fazer. Agora nós vamos fazer isso que nós estamos fazendo. Vontade nossa de fazer isso, vontade da gente fazer aquilo, vontade daquele fazer do outro. Daqui uns meses, se Deus ajudar, nós vamos falar assim, nós não temos vontade, não, nós vamos fazer aquilo, porque é possível fazer e a população precisa disso. Ok? Ok. Mais alguma dúvida? Não. Infelizmente, nós estamos chegando no nosso final. Falei que o papo aqui, o pessoal achava que papo jurídico ia ser coisa de 15 minutos. Abrange tanta coisa. Você presta atenção, nós saímos lá da administração falando aí de urbanismo, de outras coisas, para chegar no eleitoral. Né? Então, assim, bacana demais. Eu adorei. Ainda seguramos um pouquinho, porque tem muita coisa aqui. E aí, né, Luco, para variar, vocês como pessoas que inteligentes, né, entenderam que o Alex aqui gosta muito de falar de política e me deram essa chance, né? Eu agradeço vocês aí que agradecemos. Ficaram mais caladinhos, só dando aquelas pinceladas jurídicas que precisavam realmente para as pessoas entenderem, né, Norberto? Você e o Luque, o Marcelo intermediando aí da melhor maneira possível. Obrigado. Não deixou nada a desejar a Raquel, mesmo ela sendo muito competente, não é isso? E aí foi tudo do jeito que a gente queria. Um Alex Cash tranquilo, para passar para a população, acredito, nesse feriado, né, que a gente vai dar uma adiantada nele aí dessa vez, não é isso mesmo? Para as pessoas entenderem o seguinte, não aceitem, eu esqueci de dar um recado, não aceitem, principalmente os funcionários da prefeitura, nós estamos num país democrático, não existe isso, nós nunca fizemos isso, não aceita essas pressões todas, não. Pressão de ameaçar de mandar embora, pressão de dar dinheiro, né? De comprar, não aceita isso não, a gente não está mais nesse tempo não, a gente vai para onde a gente quiser, ok? Grande abraço, valeu gente, obrigadão. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado. Obrigado.